Todos passamos por isso. Faltam 10 minutos para o início da missa e não estamos nem perto de entrar na igreja. Estamos já tentando talvez arrumar as crianças ou superar o trânsito, ou sei lá, provavelmente apenas entrando a tomar banho e já sabemos que vamos chegar tarde. Então, é válido se eu entro tarde na missa? Se eu entro antes do ofertório, antes do evangelho, durante a homilia? Se simplesmente chego na comunhão e depois recupero as leituras lendo no meu celular? Quando é tarde demais para entrar em missa? E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. Com certeza já passou pela nossa cabeça muitas vezes essa pergunta, e eu, como sacerdote, posso dizer que várias vezes fui questionado sobre quando, padre, posso entrar em missa, quando chego tarde, quando seria válido, em que momento, e quando já seria tarde demais para dar meia volta e talvez buscar outro horário. Se você pergunta isso para pessoas talvez um pouco mais antigas e que conhecem ou viveram a missa ainda em latim, do rito chamado tridentino, provavelmente eles diriam uma resposta definitiva, certa e muito precisa. A partir do ofertório, quando começa a liturgia eucarística. Para eles, para as pessoas que vêm dessa tradição, eles são muito precisos, porque de fato toda a teologia e todo o ensinamento catequético estava focado na Eucaristia. E isso já é uma questão de história que provavelmente agora não é lugar para aprofundar, mas com toda a renovação espiritual no Concílio de Trento, todos buscavam definições concretas, com o desenvolvimento da teologia escolástica, critérios, princípios, normas muito concretas. E nesse espírito sempre foi ensinado que a Eucaristia é a parte central da missa. Então, é nesse momento onde todos os fiéis deveriam estar presentes. Aos precedentes, a leitura das primeiras leituras do Evangelho e até a homilia, já eram mais como preparativos secundários. E essa foi sempre um pouco o ensinamento catequético. Porém, em 1962, dentro do contexto do Concílio Vaticano II, a Igreja publicou um dos seus documentos espiritualmente mais ricos, que se chama Sacrosanctum Concilium, e está todo referido à vida litúrgica da Igreja. E este documento foi uma revolução também catequética, porque começou a insistir e a ensinar que os fiéis, os leigos assim chamados, não são uma parte ornamental do ritual, da liturgia da igreja, onde eles sentam e simplesmente assistem, estão presentes como espectadores de um show. Não. Para a espiritualidade da igreja, já a partir desse momento, o ensinamento doutrinário da igreja, os fiéis, todos os fiéis, fazem parte essencial do culto divino. No número 14 desta Sacrosanctum Concilium, lemos as seguintes palavras: é desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis, cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. E explica por quê? Porque todos os fiéis são essenciais, não só o sacerdote como ministro ordenado, todos os fiéis. E aqui diz por quê. Que é própria, essa participação ativa, consciente e plena, é própria da liturgia e é exigência da força do batismo, um direito e um dever de todo o povo cristão. E especifica dizendo, uma raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Falando das palavras da primeira carta de Pedro para as comunidades cristãs. Aqui encontramos 3 elementos essenciais para entender a mudança de mentalidade ao interno do ensinamento da igreja. O primeiro, que dizíamos, todo o povo cristão, precisamente por ser essa nação santa e consagrada, em razão do seu batismo, todos têm o direito e o dever de participar da Eucaristia, da celebração eucarística e de qualquer outra celebração litúrgica. Não são
como dizia, ornamentais secundários, um pouco para encher a igreja. Não. Eles fazem parte, junto com o ministro ordenado, ao mesmo culto divino. Segunda coisa que encontramos neste segundo elemento importantíssimo, que como todo povo participa, essa participação deve ser plena, consciente e ativa. Então, por isso, cada parte da liturgia vai ser importante. Cada parte vai ser essencial ser vivida no seu sentido e também nos seus sentimentos. E aqui já encontramos um terceiro ponto. Precedentemente, como eu explicava, a liturgia eucarística era aquele ponto central, mas este documento da Sacrosanctum Concilium vai especificar de uma forma clara e direta que a liturgia, especialmente a celebração eucarística, está dividida em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, dando à liturgia da palavra também um peso, um conteúdo e, sobretudo, uma importância essencial ao interno do culto divino. Daí que todos os fiéis estamos chamados a, usando também o vocabulário deste documento, a nos alimentar da mesa da palavra para poder depois receber o alimento da mesa eucarística. Ok, Padre, entendi toda esta mudança de mentalidade, já entendi que antes se pregava uma coisa e agora aprofundamos no sentido e no conhecimento também do nosso culto divino, mas a pergunta ainda está aberta. Quando eu posso chegar para considerar válida minha participação na celebração eucarística? E aí onde a igreja já não tem uma resposta definitiva e direta. Porque outra vez já não entramos num esquema, poderíamos dizer, legalista, muito de cheque, de cumprir e então já posso passar à seguinte atividade. Não. Estamos já em um esquema de culto a Deus, onde eu, como leigo, também faço parte essencial de toda a comunidade. Já não é o padre que está fazendo aí sua questão e que eu chego, participo, saio, tomo água, volto, vou ao banheiro. Já é a importância, a riqueza do culto vai depender também da minha participação. Isso não nega que também reconhecemos ainda hoje que tem partes mais importantes que outras. Vou fazer uma analogia um pouco mundana, mas é válida. Um filme, por exemplo, se você chega ao cinema e perde os primeiros 10 minutos do filme, vai ser um pouco difícil entender o resto, mas no final você vai talvez entender a ideia e vai se envolver com a história do filme. Mas se você perde os últimos 10 minutos do filme, provavelmente vai perder o clímax, a resolução de toda a história. Tem partes importantes, mesmo que a história é uma e é completa, tem partes mais importantes que outras. Usando esta analogia e, obviamente, respeitando as diferenças, na celebração eucarística, na missa, vai ter momentos que vão ser mais importantes que outros. Obviamente, a consagração. Depois vamos ter a comunhão eucarística, a parte da liturgia eucarística, a escuta da pregação do Evangelho. São elementos importantíssimos, mas isso não embasa ou diminui a importância dos outros gestos e dos outros momentos. Então, sim, a pergunta ainda fica aberta, porque poderia eu dizer que fica invertida. Já não é até que ponto eu posso chegar para considerar a missa válida. Agora a pergunta fica na nossa consciência e dizer que disposição eu tenho para participar plena, ativa e conscientemente nesse culto que nós como igreja elevamos a Deus, em Cristo e com Cristo. Até onde vai chegar a capacidade do nosso amor? Deus abençoe.